pode se assentar no nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, que alegria é ter você aqui nessa noite. Hoje eu quero falar, não o que é oração, mas aquilo que o Senhor, Ele inspira o meu coração nessa noite, através da sua palavra, é que eu e você precisamos aprender de fato ter uma vida de oração, e para isso nós precisamos entender como orar a palavra do Senhor. Então oração não é simplesmente eu fazer um pedido a Deus, oração não é simplesmente eu apresentar aquilo que eu desejo diante de Deus, a oração é muito mais do que isso. E para que de fato eu tenha uma vida de oração, eu preciso entender e aprender a ler a palavra do Senhor e orar a palavra do Senhor. Porque quanto mais eu leio, quanto mais eu oro a palavra, mais de Deus eu tenho na minha vida. E quando você aprende isso, você nunca mais deixará um dia sequer da sua vida sem você se colocar diante da presença daquele que é mais importante nas nossas vidas, que é o nosso Deus. E nós vamos aprender a ler a palavra a partir do Salmo 121. O Salmo 121, ele não é uma oração, ele é um cântico. O Salmo 121, ele faz parte dos 15 salmos dos cânticos de romagem. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente o que é isso, mas o Salmo, ele é um louvor que os peregrinos, eles cantavam caminhando para os montes. E nós vamos ler o Salmo exatamente como ele era entoado. Então nós vamos fazer de forma em responso. Eu vou ler o verso primeiro e toda a igreja irá falar o verso 2. Então eu vou falar os versos ímpares e a igreja vai responder os versos pares. Você entendeu? Nós vamos fazer a leitura em forma de responso. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará as suas saídas e a sua entrada. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Amém. Queridos, todos nós enfrentamos algum momento da nossa vida, e talvez você está enfrentando isso neste momento. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu não sei como foi a sua semana. Não tenho como saber isso. Talvez você está enfrentando ou já enfrentou uma situação de ter que responder. Da onde será? De onde será que eu vou tirar as minhas forças para eu poder continuar? Talvez você adorou a Deus nessa noite aqui. Talvez você interagiu nesse culto, mas você ainda está se perguntando: Deus, da onde será que eu vou tirar as minhas forças para eu poder sobreviver agora essa semana? Quando eu e você passamos por momentos onde está tudo bem, onde parece que nós somos capazes de enfrentar tudo, onde tudo está muito bem, onde não há qualquer tipo de desafio, é uma maravilha. Mas e quando os problemas aparecem? Quando as crises surgem, quando os diagnósticos aparecem, quando aquele problema que você não esperava acontece? Quando o carro quebra, quando de repente você fala assim: gente, está sobrando aqui um valor nesse mês, glória a Deus. Aí de repente a sua esposa fala assim: está sobrando nada não, moça, aqui é o boleto.
Da onde é que você tira a força da sua vida? Porque é nesses momentos que eu e você percebemos que nós somos muito mais frágeis do que aparentamos ser. E a questão, meu irmão, minha irmã, não é sobre os dias difíceis, não é se nós vamos enfrentar os dias difíceis, mas é da onde você vai tirar forças para você sobreviver essa semana, para você viver essa semana. Da onde você vai tirar forças dessa noite, para você sair desse culto aqui, e com alegria, você caminhar para uma nova semana, e para um novo início de mês. Da onde? Nós vivemos tempos difíceis, tempos engraçados. A nossa geração está aprendendo algo que diz muito mais sobre aparência, ter a aparência do que ser. Nós vivemos dentro de uma sociedade onde nós precisamos acreditar, porque é isso que o mundo diz, que nós vamos encontrar a força dentro de nós. Onde nós vamos precisar acreditar simplesmente em nós mesmos para poder caminhar. Que você pode desenvolver o seu próprio potencial. Nós pegamos aí os feeds das redes sociais e quantas pessoas hoje crescem dizendo sobre 5 métodos para potencializar aí a sua área financeira, para você melhorar aí o seu trabalho, os seus estudos, a sua alegria. É tanta coisa que vai aparecendo, é tanta coisa que vão falando para nós sobre como o nosso eu pode nos fortalecer. Aí talvez seja por isso que nós estamos vivendo num tempo de... Hoje a gente fala meme, mas antigamente a gente falava outro... A Gabriela até mencionou para mim isso daí, eu até esqueci como chama, uma modinha, sei lá. Mas os mais adolescentes, os mais, né, ou quem é pai aqui, eu fiz essa pergunta para os meus filhos, a Laura não sabia, o Benjamin fingiu que não sabia. Mas eu perguntei assim, o que é farma-aura? Quem já ouviu isso daí? Dos adolescentes, né? É a moda do momento, né? Farma-aura. Eu achava que era formar-aura, eu entendi que é farma-aura, né? Tem tudo a ver com aí a construção da palavra, enfim. Você sabe o que é farma-aura? Você sabe? Hã? Tá com medo? Alguém, ó, tem gente que sabe o que é, tá com medo. O Benjamin no começo falou, pai, eu não sei o que é. Quem é professor aqui, você sabe, Lívia, o que é farma-aura? Farma-aura é você fazer algo, né? Eles, meu Deus, não vou fazer isso não, vai que vira meme. Não vou fazer isso não, né? Não, brincadeira. Farma-aura, queridos, é uma gíria entre os adolescentes sobre você fazer algo que te torna admirável, algo que destaque você, algo que você faça, que tem um potencial mais que outras pessoas, algo que te deixa num patamar de alguém importante, alguém que faz algo que outras pessoas não fazem. Na teoria é legal, mas aí você pega os vídeos na internet que tem no TikTok, no Instagram, aí é os adolescentes fazendo assim, caindo no chão, parecendo que está tendo epilepsia, parecendo que está, sei lá, encapetado, não sei, é um negócio, e para eles é moda, né? Aí eles fazem, eu não sei o que é isso, eles, né? Aí eles falam assim, quanto mais 6'7" você falar, mais alto você fica, não sei. Não é um negócio do momento. Parece uma brincadeira inofensiva, não parece? Mas isso diz muito sobre como a nossa sociedade está. Porque se a intenção é mostrar, eu me destacar de alguma forma, é eu virar popular, é eu mostrar que eu sou melhor que alguém, que eu sou forte, que eu sou radical, que eu sou legal, isso só mostra o quanto que nós estamos vivendo de aparência. É tanto assim que os adolescentes fazem, que eles nem sabem o que eles é. É tanta demonstração de querer ser algo, que eu não sei de quem eu sou.
eu não tenho uma identidade. Pastor, o que tem a ver com isso? É porque nós estamos caminhando numa época, numa direção, onde eu só preciso parecer, e eu não preciso ser nada. Uma brincadeira simples que molda, que mostra para nós como a nossa geração está. E não é só adolescente não, viu gente? Os adultos também. A gente não fica falando 6-7, mas a gente também tenta demonstrar de outras formas. A gente tenta parecer quem nós não somos de outras formas. Fingindo na internet que nós temos um casamento maravilhoso dentro de casa, parece uma guerra. Tirando dinheiro da onde não tem para ter o carro do ano, e depois ter que trocar o carro para um carro mais simples porque não deu conta de pagar. Fingir que eu sou alguma coisa. E a inteligência artificial, ela potencializou isso. Porque muitas vezes a gente vai acessar ali, a gente nem sabe se é apesar que dá para ver, né, quando é uma foto pela inteligência artificial, né? A gente tira uma foto, aí coloca a gente onde a gente quiser. Porque é isso, só precisa aparecer. Aí eu estou lá de terno, não preciso nem usar terno, porque aí a IA minha linha. Eu já usei IA, viu gente, para essas coisas assim, mas, né? Mas é isso. Queridos, a nossa geração, vou falar uma coisa aqui, está bem batida, está perdida. Não sabemos quem somos, nem para onde nós vamos. E eu quero falar algo para você. A vida cristã, ela não começa quando eu descubro quem eu sou. Mas a vida cristã, ela começa quando eu descubro quem Deus é. Por isso que a oração, ela é tão importante. Por isso que a oração, ela precisa ocupar um lugar importante das nossas vidas. Porque é quando eu falo de oração, eu não estou falando, como eu disse, de petições, de pedir. Mas é sobre eu descobrir quem Deus é. É eu me apresentar diante do Senhor e mostrar quem eu sou diante do Senhor. A oração, ela me leva a não ter simplesmente uma oração respondida, mas a oração, ela precisa me levar a descobrir quem Deus é na minha vida. Porque quanto mais eu e você conhecemos de Deus, quanto mais visão de Deus eu e você temos nas nossas vidas, menos é o nosso medo, menor é o nosso medo. E o Salmo 121, ele nos ensina exatamente isso. Ele nos ensina exatamente como orar e como confiar no nosso Deus. Eu falei no início que ele faz parte dos 15 salmos de romagem. O Salmo 120 até o Salmo 134 faz parte dos salmos, dos cânticos de romagem. O que é isso, pastor? O que é romagem? O que é romaria? É uma palavra que nós vamos aprender no hebraico, na Bíblia Sagrada. Os chamados peregrinos, o povo de Deus, eles faziam romaria, eles peregrinavam no deserto até chegar em Jerusalém, até chegar nos montes de Jerusalém, onde eles poderiam adorar a Deus. Então, em determinadas épocas na vida do povo de Deus, eles faziam romaria, e eles cantavam os cânticos de romagem, os cânticos dos degraus, os cânticos de escadas. Porque enquanto eles caminhavam sobre o deserto, e os desertos de Jerusalém não são os desertos que eu e você conhecemos. Porque se eu perguntar para você, como que é o deserto? Você logo pensa, um lugar quente, de dia, frio à noite, cheio de terra. Mas o deserto de Jerusalém não era assim. É um deserto pedregoso, cheio de pedras, difíceis. As montanhas de Jerusalém, elas só podem ser subidas se você andar com um cajado. Hoje, se você for fazer uma excursão em Jerusalém, quiser subir as montanhas, o Monte Sinai e tantas outras montanhas, você não pode subir se você não tiver contigo um cajado,
para te sustentar, porque é muito difícil. E às vezes a gente pensa nos patriarcas, Abraão, que caminhava, Moisés, que eles tinham os cajados, a gente imagina velhos, pessoas velhinhas, de 90, 200 anos de idade. Só que até os mais moços precisavam andar com os cajados, para poder se sustentar nos desertos. O cajado ajudava também contra os perigos, sobre os animais. E quando os peregrinos, eles iam até o lugar de adoração, porque eles faziam isso nas 3 maiores festas do ano, que era a Páscoa, no começo da primavera, aí depois tinha ali a festa de Pentecostes, e também a festa dos tabernáculos em outono. Eles caminhavam por essa peregrinação no deserto, e eles faziam isso cantando. Sabe, quando eu participei dos legendários, e a maioria pelo menos sabe qual que é a minha posição a respeito deles, eu não estou aqui para promover ou para criticar, mas quando eu participei dos legendários, na camisa dos servos, dos voluntários que caminhavam ali, tinha uma frase escrita assim: desfrute o caminho. E gente, vou te falar, fazer esse negócio não é de Deus não, é cansativo, cansa. Eu comecei a chorar ali no primeiro dia, pedi arrego, falei, Senhor, me leva. Aí eu falei, não me leva não, porque assim, né, eu não sabia como que eles iam me tirar, eu ia me enterrar ali, mas enfim. E tinha essa frase, desfrute o caminho. E eu fui entender no final, o que era desfrutar o caminho. Por mais que o caminho era exaustivo, cansativo, desagradável, era a oportunidade de desfrutar o caminho na presença de Deus. Porque em todos os momentos, eu e você precisamos entender que Deus, Ele caminha com o seu povo. Então os peregrinos, eles viajavam, pastor, mas romaria faz sentido nos dias de hoje? Para nós que somos protestantes, cristãos, não faz sentido, porque eles caminhavam para fazer uma devoção, para adorar a Deus em um lugar. Agora, a partir do Novo Testamento, eu e você, nós não precisamos sair da nossa casa, para adorar a Deus num templo, para fazer uma jornada de sacrifício a Deus, porque a palavra diz que o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Agora é eu e você, se você quer adorar a Deus, se eu quero adorar a Deus, Jesus apresentou um caminho mais fácil, que para nós é difícil. Sabe qual é? Jesus, ele diz assim: você quer falar com Deus Pai? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto, Ele responderá às suas orações, às suas petições. Hoje eu e você, nós não precisamos mais fazer romaria. Hoje, se você quer falar com Deus, ajoelha e ora. Ajoelha e ora. Eu e você não precisamos mais fazer sacrifícios, e nós vemos quantas pessoas continuam fazendo isso. Sai de uma cidade a outra, às vezes de joelho, às vezes engatinhando, tantas coisas, para pagar uma penitência, para tentar conseguir o favor de Deus, para ter uma oração respondida. E Jesus, Ele está falando em Mateus: você entra no seu quarto, porque lá o Senhor está em secreto, e o seu Pai em secreto, Ele está com você, Ele ouve a sua oração, Ele não te abandona. As montanhas, o salmista ele declara: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Agora aqui a gente vai aprender agora, a partir de agora, e eu não vou me demorar muito, tá? A partir de agora nós vamos aprender como orar a palavra do Senhor. O salmista ele começa dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes. E se puder projetar para mim os versos que eu vou lendo, eu agradeço. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Os montes, eles representam duas coisas distintas. Ele representa perigos, como eu disse, a localidade de Jerusalém era nas partes mais altas, então eles precisavam subir montanhas, e as montanhas deixavam eles exaustos, cansados, sobrecarregados. Mas também eram lugares de perigos, onde tinham assaltantes, onde tinham pessoas que roubavam, onde tinham pessoas que poderiam ferir eles.
Então os montes era visto como um lugar de perigo. Então eles cantavam esses hinos para que eles pudessem lembrar de uma certeza, que Deus estava com eles. Um paralelo, os montes também representavam no mundo antigo o panteão dos deuses. Na mitologia grega, no Monte Olimpo havia ali os deuses que governavam todo o universo, que governava todas as estações. Tinha um Deus para cada coisa. Era para a planta, era para a água, era para a chuva, era para tudo. O maior deles, Zeus. Então os montes também representavam o lugar onde as pessoas poderiam encontrar esperança, porque as pessoas eles subiam no mundo antigo, nos templos dos deuses pagãos, e eles ofereciam ofertas, sacrifícios, na esperança de serem respondidos. Mas quando o salmista ele está dizendo, eu elevo os meus olhos para os montes, o salmista ele não está dizendo, é no monte que eu vou encontrar a minha resposta, é no monte que eu vou encontrar a minha segurança. O salmista ele está dizendo, eu elevo os meus olhos para os montes, mas não é dos montes que virá o meu socorro, porque o meu socorro, ele vem de alguém que está além dos montes. Preste atenção, os olhos do nosso Pai estão sobre nós. Repita comigo, os olhos de meu Pai estão sobre mim. Por isso, que ele declara no verso 2, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem dos montes, mas o meu socorro vem daquele que criou os montes, cujo o céu é o seu trono, cuja terra é onde ele pisa a planta dos seus pés. O monte não pode me assegurar de nada, não pode vir nada dos montes, porque o que pode vir é das mãos do meu Deus, porque as águas dos mares cabem nas palmas das suas mãos, porque todos os montes são pequenos, é aquele que criou as estrelas, deu nome a elas e chama cada uma delas pelo seu nome. O nosso socorro não deve vir de nenhum outro lugar, a não ser daquele que nos criou. Então, a primeira parte da oração que eu aprendo é que eu posso apresentar diante de Deus os meus problemas, da onde vem o meu socorro, mas eu já digo para os meus problemas, o meu socorro vem do meu Deus, do meu Deus. Então pare de criar expectativa dos montes, pare de criar expectativas naqueles que não podem te oferecer nada. Agora crie expectativa naquele que te chama de filho, cria naquele que te deu paternidade, confie naquele que te chama pelo seu nome, aquele que governa o céu e a terra. Você quer viver o extraordinário de Deus? Pare de confiar em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Não confie naquilo que não é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós confiamos no nosso Deus. Quando os peregrinos eles caminhavam, eles entoavam os cânticos, para que eles nunca desviassem a mente deles, daquele que é o Criador, aquele que os abençoa. No verso de número 3 diz, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. É por isso que o salmista, em outro salmo, ele diz, em paz me deito, e logo pego no sono, porque tu, Senhor, estás comigo. Porque enquanto eu e você podemos repousar a nossa cabeça e dormir,
O nosso Deus, Ele não dorme. E o salmista aqui está dizendo que Ele nem dormita. O que é dormita, pastor? É isso aqui, ó. O Senhor, Ele nem pisca. O Senhor, Ele cuida de mim, de você, eu estando acordado, você estando dormindo. Ele em todo momento, Ele cuida do seu povo. Amém? Não, está fraco. Amém ou não amém? Amém. Aí, queridos, se nós estamos declarando isso, que Deus, Ele não dorme, Ele não dormita, por que é que você não consegue dormir de forma tranquila na sua cama? Por que é que você tem passado os dias em claro, apavorado? Se nós estamos declarando que o nosso Deus, Ele não dorme, e muito menos pisca, porque a todo momento Ele cuida de nós. Querido, apresente-se diante de Deus, mas declare o quanto você confia nele, e permita Ele fazer você dormir de forma tranquila. Às vezes a Gabriela fala para mim, me preocupa o seu sono, porque você dorme igual pedra. Quando ela operou, ela falava assim que ela ficava preocupada, porque a cada 20 minutos, 30 minutos ela acordava, ela não conseguia ficar na mesma posição, era muito ruim para ela nos primeiros dias, por que não dizer no primeiro mês. E ela estava muito preocupada, porque ela falava assim, que ela tinha medo de eu dormir e não acordar para ajudar ela. Aí eu falei assim, porque Deus, Ele cuida do sono do justo. E Deus, Ele também preservou para que eu pudesse acordar em todos os momentos, não é? É ou não é? Fala que é. Mas a Gabriela fala que eu durmo igual pedra. E a gente precisa dormir assim, querido, deitar e descansar no Senhor. Porque o Senhor, Ele trabalha em favor dos justos. A presença de Deus está junto do seu povo. Repita comigo, a presença do meu Pai está junto a mim. Olha a declaração do salmista no verso 5. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Querido, aqui o salmista ele não está dizendo que sol ou a lua tem poderes místicos, apesar que nas escrituras, muitas vezes nós vamos ver aí, o povo dando poder ao sol, à lua, enfim, nós vemos isso nas culturas. Você já ouviu a expressão lunático? Já ouviu? Já ouviu alguém, já falou para alguém falou para você, seu lunático? Está na Bíblia aí, sabia? As pessoas achavam que a lua, ela tinha influência na vida das pessoas. Aquele jovem endemoniado no Novo Testamento, o povo acreditava que ele estava sob o poder da lua. Mas o salmista, ele não está fazendo uma referência a poderes místicos do sol, da lua, não. Ele está dizendo que Deus, Ele não caminha distante do seu povo, mas Deus, Ele caminha junto, assim como a minha sombra. Olha, presta atenção na minha sombra. Eu estou indo para cá, e minha sombra vai comigo, aqui. Eu estou indo para cá, a sombra... O salmista, ele está dizendo que Deus, Ele caminha como uma sombra. Ele está dizendo que Deus, a todo momento, Ele está junto do seu povo. E não é um Deus distante, mas é um Deus de perto. Assim como uma sombra caminha conosco, é o nosso Deus. Ele faz menção da lua, da noite, porque pode ser a noite mais escura, ou a noite mais sombria. A mão do Senhor está sobre o seu povo. Não há noite mais fria que o Senhor, Ele não possa mandar o calor do seu Espírito, para aquecer a vida dos seus filhos. O Senhor, a todo momento, Ele caminha com o seu povo. Mas eu e você só vamos ter esse entendimento se eu e você aprendermos a orar a palavra do Senhor. Aí o que quer me deixar maluco é um crente olhar para mim e falar assim: pastor, eu não sei orar em público, eu não sei orar, eu não sei o que falar, eu não sei nem o que é oração.
Meu amigo, meu querido, lê a palavra, ora a palavra, e você vai aprender a orar ao Senhor, porque você vai aprender quem é Deus, você vai aprender quem o Senhor é. E aqui, o salmista ele usa o termo guarda 6 vezes, somente nesse salmo, para descrever como a proteção do Senhor está sobre a sua igreja, sobre os seus filhos. Quando eu aprendo quem eu sou diante de Deus, e o louvor pode subir, quando eu aprendo quem Deus é, eu entendo que tudo que eu preciso está nas mãos do Senhor. Então, querido, eu não estou aqui nessa noite para dizer para você que a sua esperança deve estar baseada numa vida sem problemas, porque nós vamos ter problemas, vamos ter, e faz parte. Esses dias eu estava levando o Benjamin no jiu-jitsu, eu estava parado no semáforo, eu era o primeiro assim do semáforo, e a hora que o sinal abriu, não deu nem tempo de eu ir para a primeira e sair, veio um rapaz e pei, bateu atrás do carro, exatamente o carro que Deus nos deu, bateu. Mas pastor, Deus deu o carro para você, Ele não tinha que dar uma proteção. Querido, problema vai acontecer e ponto final. Aí eu desci do carro em paz, em segurança, é o Senhor que nos guarda. Por dentro, talvez eu gostaria de enforcar a pessoa, não, brincadeira, gente, brincadeira. Mas a gente fica nervoso, né? A gente fala, poxa, a gente não queria isso, né? E hoje em dia é assim, né? A pessoa bateu, sumiu, não paga nada. Eu saí bem calmo, tranquilo, sereno, como diz aquela música, né? Conversei com o rapaz, peguei o telefone dele, ele foi super prestativo. Eu falei, ainda bem que eu fui desse jeito, porque aí ele falou assim, pastor, você não é o pastor da fulana? Que eu conheço a fulana. E ela sempre fala de você, da igreja, você é da metodista, não é? Eu falei, sou. Falei, ainda bem que eu mantive a paz. Viu, gente? Por isso que a gente precisa ser crente até no trânsito. A Gabriela vive falando isso pra mim. Não xinga, apesar que eu não xingo, eu detesto palavrão. Mas ela fala assim, mantenha calma, né? Enfim, é por umas coisas dessas. Porque querendo ou não, eu tô levando o Benjamin no jiu-jitsu. Mas aí o que eu sou? Na visão das pessoas, eu sou pastor. Eu entro no mercado, as pessoas não vê o Lucas, vê o pastor. Vou nos lugares, é o pastor. Às vezes as pessoas nos julgam por nós sermos o quê? Pastor, mas enfim, tudo bem, vamos lá. Queridos, vamos ter problemas, e a vida é assim, a nossa esperança, ela precisa estar no nosso Pai. Se Deus está com você, você não precisa temer o deserto, porque se Deus está com você, você vai passar o deserto, nenhuma noite será tão escura, porque Deus estará lá com você. É por isso que eu e você precisamos entender que o cuidado do nosso Pai está ao nosso redor. Nós aprendemos uma coisa errada na nossa vida, e eu não sei como que nós vivemos aprendendo tão errado. Mas eu quero morrer também quero infartar. Deus, estou brincando. Quando um crente fala assim, não, porque o nosso inimigo está ao nosso redor. Aí vai ler 1 João e fala, não, porque o nosso inimigo está ao nosso redor. A palavra de Deus nunca disse que o inimigo está ao redor. A palavra do Senhor diz que o nosso inimigo das nossas almas está como um leão. Lembra no começo quando eu disse sobre viver uma vida de aparência? O nosso inimigo, ele quer imitar Jesus até nisso. Ele está como um leão, ele não é um leão, mas como um leão, ao nosso derredor. Pastor, se ele não está ao nosso redor, está ao derredor, o que é o derredor? É lá fora, aqui dentro não, está lá fora, porque ao nosso arredor está o nosso Deus, e eu e você precisamos, através da palavra dele, crer nisso, que o cuidado do nosso Pai está ao nosso redor. Então repita comigo, o cuidado de meu Pai. Só esse lado? Peraí, deixa eu ir desse lado.
cuidado de meu Pai. Não, mas aí vocês falam também. Vou de novo. O cuidado de meu Pai, agora sim, está ao meu redor. Aleluia. Olha só como o salmista, ele vai terminar esse cântico. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, mas também guardará a sua entrada, desde agora e para todos sempre. Você pode aplaudir o Senhor sobre isso? O salmista, ele termina da mesma forma que ele começa esse cântico, sobre o cuidado de Deus sobre a vida dos seus filhos. Mas agora ele não está dizendo somente que Deus, ele guardará os seus filhos em um momento específico, mas ele termina o salmo dizendo: o Senhor guardará os teus filhos, o seu povo, agora, desde agora e para sempre, e o Senhor guardará você de todo mal. Aí você fica preocupado quando seu filho sai e você não sabe o que ele vai ter lá fora, e você fica preocupado. Ei, confia a vida do seu filho diante de Deus. Ai, pastor, eu não sei como está sendo na escola dos meus filhos. Confia que Deus, ele está guardando. Pastor, eu saí de casa, eu estou preocupado, será que alguém vai entrar na minha casa? Ei, confia em Deus. Deus, eu não sei como vai ser a minha semana, eu não sei como vai ser meu dia, a segunda-feira vai começar, meu Deus, eu estou apavorado. Ei, querido, confia em Deus. Sabe por que eu e você precisamos aprender a confiar em Deus? Porque Deus, ele nunca disse que nós vamos ser absolvidos do sofrimento. Afinal, os peregrinos estavam cantando, mas eles ainda precisavam passar pelo deserto. Está certo que eles começavam a cantar assim: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Mas na primeira montanha eles começavam a cantar assim: Senhor, cuida de mim, que está ficando difícil. Porque a vida dos peregrinos de Deus, esse salmo, ele traz sentido para os peregrinos de Deus nos dias de hoje, onde nós vamos sair desse culto peregrinando pela nossa semana, cantando e entoando salmos de aleluia, confiando em nosso Deus. Preste atenção, querido. Deus está aguardando a sua saída, como também a sua entrada. Deus cuidará de você desde agora e para todo sempre. E essa não é uma palavra que se encerra no Antigo Testamento, porque ela nos conecta ao Novo, ela nos conecta ao Evangelho. Quando Jesus, ele diz: eu estou indo para junto do meu Pai, mas tenham bom ânimo, porque eu estarei com vocês. Jesus, ele promete, dizendo que o Espírito do meu Pai estará com vocês até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus caminha com o seu povo, o seu Pai caminha junto com você, desde agora e para sempre. Então, querido, pare de tentar controlar tudo. Pare de tentar controlar o futuro dos seus filhos, a saúde, a finança. Pare de tentar controlar tudo. Eu não estou querendo dizer para você deixar de ser uma pessoa responsável, mas entender que nem todo controle vai estar nas suas mãos. E quando eu entendo isso, eu começo a orar. E eu sei que eu estou diante de um povo que ama a Deus. Mas você precisa reconhecer, assim como eu, que o motivo de eu deixar de orar é porque eu deixo de entender quem o meu Deus é na minha vida. O motivo de você não orar com frequência é porque você ainda não aprendeu a orar a palavra do Senhor.
Mas o Senhor nos convida a parar de ficar só pedindo, só pedindo, só pedindo, e começar a declarar nas nossas orações quem o Senhor é, e dizer: Deus, eu não preciso temer a segunda-feira, porque o Senhor está comigo. Deus, eu posso dormir tranquilo hoje, porque aquele que cuida de mim é o guarda de Israel, aquele que nem pisca, porque está cuidando de mim. Eu estou falando para pessoas aqui hoje, que entrou aqui nessa noite com um acúmulo de problemas na sua vida, e você não consegue nem olhar mais para o alto, de tão pesado que estão os seus problemas, Mas hoje eu quero convidar você a você tomar um sentimento de ousadia e se colocar diante do seu Deus e declarar que Ele é aquele que não permitirá que você tropece, que você caia. E mesmo que você cair, porque se você cair quer dizer que você não está parado, que você não está estagnado, mas que você começou a andar. E mesmo que você vacilar, o seu Deus estará com você. Então eu quero que você saia daqui sabendo 3 coisas: que o seu socorro vem do seu Pai. Você não precisa colocar a esperança nos montes, porque o seu socorro vem do seu Deus, o Criador dos céus e da terra. A segunda coisa que eu quero que você saia daqui aprendendo é que a presença do seu Pai irá junto de você quando você sair desse culto hoje. Então, você não está caminhando sozinho. Talvez você entrou aqui se sentindo sozinho, e hoje eu declaro na sua vida que você não sairá daqui sozinho, porque o Senhor, o teu Deus, Ele te acompanhará na sua saída e na sua entrada, desde agora e para todo sempre, e Ele te livrará de todo mal. E terceiro, o seu Pai está cuidando de você e o seu ao redor. Ele guarda os meus passos, Ele guarda os seus passos, Ele guarda a nossa alma, Ele nos guarda e Ele permanece conosco. Então perceba que o Salmo 121, ele começa com uma pergunta que talvez você começou esse dia: da onde virá o meu socorro? Mas ele termina com uma certeza: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora para todo sempre. Você crê que o Senhor está com você? Amém? Quero convidar você a se colocar em pé.